quero te dizer, você pode viver pelo natural e você lamentavelmente vai fazer muito pouco em sua vida. Mas você pode viver pela fé e então você vai fazer coisas impossíveis e Deus vai provar-se forte em sua vida. Quantos sabem o que é a sua alma? Nem todo mundo levantou a mão, bem? Provavelmente eu estava em meus 40 anos antes de eu perceber o que era minha. E você é um espírito. Você tem uma alma e você vive num corpo. Um ser de 3 partes. E quando nós nascemos de novo, Deus vem para viver e habitar em nosso homem espiritual. E Deus não pode viver em qualquer lugar que não seja limpo e santo. Então, Ele faz tudo em nosso espírito certo. É por isso que a Bíblia nos chama de santos e sagrados. E diz: somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele colocou em nosso espírito, nós temos o fruto do Espírito lá dentro. Você sabe que no fundo de seu espírito, se você nasceu de novo, você tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, gentileza, humildade e autocontrole. E assim, quando nós dizemos eu sou a justiça de Deus em Cristo, estamos falando sobre aquilo que Deus nos deu como um dom e pôs em nosso espírito. E você pode até mesmo dizer: eu sou paciente, eu tenho autocontrole. Porque você tem isso, você pode não estar usando ainda. Eu sou o tipo como o treinador que ajuda você a aprender a usá-lo. E assim Deus quer que todas as pessoas no mundo, todos com quem nós lidamos, apenas vendo através das nossas vidas as coisas boas que Ele fez em nós e as coisas boas que eles podem ter através de um relacionamento com Ele. Mas se a nossa alma, que é uma espécie de parte entre o nosso espírito e o nosso corpo, se a nossa alma está atolada com lixo, e então se esta alma não é colocada sob o controle do espírito, veja, você pode até ser um cristão e ainda ter sua alma controlada pela carne. Mas nós podemos aprender, e essa é toda a nossa jornada, para ser honesta. Estamos em uma jornada de aprendizagem e de transformação e de mudança e crescimento e amadurecimento. Então nós estamos aprendendo a deixar a nossa alma ser controlada pelo homem espiritual. E quando nós tomamos o mundo, e não se trata apenas de ler um capítulo por dia, se você precisa ou não, e realmente você pode vir em cada reunião que eu fizer pelo resto da vida, mas se você realmente não se prender e prestar atenção e comer a palavra, levá-la para dentro de si, então isso não vai fazer nenhum bem. Porque nós temos informações, e nós não precisamos de mais informações, precisamos de revelação. As coisas precisam se tornar reais para nós. Amém? Mas quando você realmente toma a palavra, eu amo como a Bíblia Amplificada coloca em Salmos e também em Provérbios, ela diz que nós devemos de ouvir a palavra de Deus, amar a sua palavra, receber a palavra de Deus e cumprir a palavra. Então, quando nós fazemos o pacote completo e tomamos isso em nosso homem espiritual, fique comigo, ficamos mais fortes e mais fortes e mais fortes e mais fortes. E quando paramos de alimentar a nossa carne, o que significa deixá-la ter tudo do seu jeito? Olá? Quando paramos de alimentar a nossa carne, nos entregando a ela o tempo todo, então ela fica cada vez mais fraca e mais fraca e mais fraca. E em pouco tempo, nossa alma, que é nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, são controladas pelo Espírito e nós aprendemos como pensar direito. Nós aprendemos que mesmo que nós sintamos algo, nós não precisamos sempre fazer o que nós sentimos, porque nos tornamos algo em nossa vontade. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Isso é o que Ele quer que façamos. Vamos, dê um brado de louvor a Deus. Assim, hoje nós vamos falar sobre o controle da alma. Aprendendo a controlar sua alma. Pai, eu agradeço pela palavra hoje, por favor, ajuda-me. Eu sempre quero fazer um bom trabalho para você e eu quero que as pessoas recebam isso. Eu quero que seja transformador no nome de Jesus. Lucas 21:19.
pela sua perseverança, paciência e pela firmeza, vocês ganharão a verdadeira vida de suas almas. Sabe, há tantas escrituras que lemos há anos e não entendemos de todo, então vamos desacelerar e pensar. Pela sua perseverança, pela paciência e pela firmeza, isto significa pacientemente passar pelas coisas. Eu sempre digo que em tudo há um começo, há um meio e um final. E sabe, não nos importamos com o começo, é empolgante, há emoções vindo junto com ela. Uhul, eu vou ser um cristão, uhul. Sim, Senhor, dá-me paciência. Você ora para que aprenda melhor? Então, quando você andou com o Senhor por 30 anos, você pensa sobre isso antes de orar por paciência. Porque você sabe que você precisa orar por paciência, porque precisa de Deus para ajudá-lo, mas você sabe o que você vai conseguir quando ora. É como dizer, ensina-me a humildade. Então, somente aqueles crentes realmente corajosos oram assim e querem dizer isso. Assim é fácil orar por algo assim, e cara, é doce quando você chega até o ponto em que você é paciente, ou você é humilde, ou você é amável, mas veja, a coisa triste é que um monte de pessoas, elas jamais passam pelo meio. Então é a paciência, a firmeza. Agora, se você persistir bastante, eu vou lhe dizer que há uma grande recompensa para o paciente. Há um retorno, por assim dizer, e não quero dizer isso para soar estranho, mas eu acredito que nós precisamos saber que vai haver uma recompensa. É difícil, é muito difícil fazer coisas difíceis. Se você não sabe que vai haver algum tipo de recompensa no final. Quem iria querer trabalhar todos os dias sem ter a recompensa no final? E assim, Deus realmente nos dá o pagamento. E pode não ser em dólares, mas Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz, e Ele nos dá a justiça, e Ele cuida de nós. Nós damos bons frutos. Há sempre grandes tipos de recompensas por obedecer a Deus, e há realmente uma muito legal que a Bíblia fala sobre paciência, mas eu não vou dar a você ainda. Eu só quero que você saiba que se você aceitar o que eu vou dizer, e você for para casa e começar a dizer, ok, Deus, eu quero isso, haverá uma boa recompensa no final. Pela paciência possuem as suas almas, é o que uma das traduções está dizendo. Bem, deixe-me dizer, ou possuímos as nossas almas, ou então as nossas almas possuirão a nós. Agora veja, eu vivi por muitos anos como uma cristã, sem nunca ouvir esses ensinos assim. Tudo que eu ouvi eram coisas doutrinárias, e todos nós precisamos de uma doutrina boa, firme e sólida. Mas precisamos saber sobre as coisas da alma. Nós precisamos entender algumas de nossas emoções. Eu vou ensinar isso amanhã, como entender as suas emoções. Isso não vai ser divertido? Porque todos nós as temos. E sabe, todos nós temos essa crise. Eu não entendo porque eu me sinto assim. Você sabe, se você é uma mulher, você diz ao homem como você se sente, ele fica tipo, por que você se sente assim? Então, graças a Deus, ele nos entende, amém? Assim também vamos aprender a possuir nossa alma, o que significa gerenciá-la. De acordo com o Espírito, ou ela vai nos possuir. O que significa que minha mente não renovada vai gerenciar minha vida, minhas emoções vão operar minha vida, e eu não poderei ser feliz se eu não tiver cada coisinha que eu quiser ter. É a minha mente, minha vontade, minhas emoções que estão governando a mim, não eu governando. Eu tenho quase certeza de que alguns de vocês ainda estão nesta condição. Eu posso te dizer, vocês não estão felizes. Não estão? A impaciência está em nossa carne, mas a paciência está em nosso espírito. Lucas 8,15, quero ler 5 escrituras e quero que você olhe para elas sobre paciência. Lucas 8,15, mas quanto àquela semente na boa terra, estas são as pessoas que ouvem a palavra, a retêm no coração nobre, justo e virtuoso e constantemente dão o seu fruto com paciência. Então, o que constantemente dão significa manter e manter pouco a pouco, dia após dia, mantendo, nunca desista, mantendo. Quando você rir, eu vou calar a boca, ok?
Agora, vamos olhar Hebreus capítulo 11. Bem, nós não vamos ler todo ele, mas... Então, o pessoal não vai colocar na tela, mas eu vou ler o que nós chamamos de o corredor da fama da fé. Já ouviu essa terminologia, o corredor da fama da fé? O capítulo 11 em Hebreus é sobre as grandes coisas que as pessoas fizeram pela fé. E fé é a inclinação de toda a personalidade humana sob Deus em absoluta certeza e confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Mas a fé, ela é também a garantia, a confirmação, o título das coisas que todos nós esperamos ser, a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de que são reais. Então, eu tenho fé até que eu tenha uma manifestação. Em outras palavras, eu posso ter em meu coração tão fortemente que ninguém pode tirá-la de mim, muito tempo antes de eu ver com os meus olhos naturais. Eu me sinto dessa maneira sobre passar a eternidade com Deus. Eu ainda não estive lá, mas Deus plantou a eternidade em nossos corações, a Bíblia diz. E assim nós temos essa sensação em nós, que é mais do que esta vida, e nós estamos vivendo a nossa vida para esta coisa que nós nunca vimos, mas nós acreditamos nela tão fortemente que daríamos nossa vida por elas, e muitos morreram por ela. Agora, isso é o que a fé em Deus é, ou a fé em Jesus é, mas Ele quer que nós vivamos pela fé, Ele quer que tenhamos esse tipo de fé em cada pequena área de nossas vidas. Veja, eu não soube disso por muitos anos, eu tinha fé e eu acreditava em Jesus, mas o resto do que eu acreditava era basicamente estúpido. Eu não acreditava que a minha vida poderia mudar, não confiava. Quantas pessoas sabem do que estou falando? Quantas pessoas você acha que marcham para a igreja toda semana e elas acreditam em Jesus? Mas se você começar a verificar a sua crença, toda a sua crença está errada em todas as áreas da sua vida. Assim, mesmo se você está acreditando em algo errado, ainda é sua realidade. Veja, eu acreditava que porque eu fui abusada na infância sexualmente, que eu sempre teria uma segunda classe, uma vida de segunda classe, que eu sempre seria meio que confusa. Isso era apenas uma mentira que Satanás tinha me contado, mas ninguém nunca me disse nada diferente, então eu acreditei na mentira quando eu poderia ter a verdade. Então isso é fé, pela fé. Você pode fazer coisas inacreditáveis, e quando olho para trás em minha vida, eu realmente não sei como eu saí de onde eu estava para estar aqui hoje nesse dia. Quer dizer, sabe, eu poderia olhar para trás e dizer que me lembro das coisas que eu fiz, isso e aquilo outro, mas isso é estritamente uma coisa pela fé. Isso é apenas pela fé. Pela fé, e desejo que as pessoas hoje saibam mais sobre a fé. Parece que hoje todo mundo quer garantias. Sabe, às vezes estamos contratando pessoas para as nossas empresas, e uma das coisas que elas perguntam é: bem, a Joyce está ficando um pouco velha, que tipo de segurança no trabalho eu vou ter? Realmente, se você for direto ao ponto, quem tem qualquer segurança no trabalho, qualquer dia de sua vida? Sabe? Nossa segurança tem que ser somente em Deus. Quando olhamos para alguém para nos dar garantias, então nós precisamos ser guiados pelo Espírito, temos que perguntar: eu devo estar aqui ou não? Mas as pessoas, às vezes, olham para você como se você estivesse louco se você dissesse que queria viver assim. Eu quero te dizer, você pode viver pelo natural e você vai fazer, lamentavelmente, muito pouco em sua vida. Mas você pode viver pela fé e você pode fazer coisas impossíveis e Deus vai provar-se forte em sua vida. Então, sabe, eu queria recomendá-lo que você lesse o livro de Hebreus, capítulo 11. Impulsionado pela fé, Abel deu o melhor sacrifício. Enoque foi transportado para o céu pela fé. Apenas, puf, e se foi. É impossível agradar a Deus sem a fé. Noé construiu a arca pela fé. Abraão deixou o lugar que era sua casa e foi para um lugar que Deus ia lhe mostrar pela fé. Quem faz isso? Deixar sua casa? Deus diz: ok, vá para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou dizer a ele: bem, mostre-me que eu vou para lá. Sara teve um filho quando ela tinha quase 100 anos de idade.
Vocês entendem, senhoras? Ela tinha tido a mudança e provavelmente não estava tendo ondas de calor mais. Ela estava acabada, tudo tinha terminado para ela e ela teve um filho. Bem, estou colocando da maneira que é. Abraão ofereceu seu filho pela fé como sacrifício, acreditando que Deus proveria. Isaac olhou para o futuro e abençoou Jacó. José fez grandes coisas pela fé. Moisés fez grandes coisas pela fé. E assim por diante. São tantos atos de fé que nenhum livro seria grande para registrá-los. Então, no capítulo 12, verso 1, tudo que eu te disse foi para dizer isso. Aqui diz, portanto, então, por causa do capítulo 11, porque fomos encorajados por seus testemunhos, portanto, pois, estando cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas que deram testemunho da verdade, nos despojemos a nós mesmos de todos os estorvos, de todo o peso desnecessário que o pecado tão prontamente, habitualmente e inteligentemente nos enreda e apega-se a nós. Ok, você pode parar de olhar para a cadeira e olhar para mim agora? Vamos continuar, não vamos perder isso. Capítulo 12, verso 1. Portanto, então, nós somos... Portanto, então, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nós vamos, sabe, veja um pouco de linguagem violenta na Bíblia, despojemos então e nos desembaracemos de todas as coisas que nos afastam da vida de fé que Deus quer que nós tenhamos e deixemos nos livrar do pecado que quer nos deter. Quer dizer, sabe, isso não é apenas, bem, Senhor, eu gostaria que você fizesse isso desaparecer. E então corramos. Vamos correr, não estacionar em algum lugar. Vamos correr. Corramos com paciência e perseverança. Agora a minha palavra. E persistência ativa, o curso designado por Deus que está posto diante de nós. Eu amo que Paulo disse, perto do fim de sua vida, ele diz, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida. Cara, como eu quero isso. Cara, quero dizer mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu tenho essa coisa em mim. Eu vou terminar o que Deus me deu, tudo que Ele me deu para fazer. Amém? Quem no mundo quer se aposentar? Eu com certeza não quero. Hebreus 10, 36, porque necessitam de paciência e perseverança firmes, para que possam cumprir e fazer integralmente a vontade de Deus, e aqui vem a retribuição, e assim receber e levar e gozar plenamente o que é prometido a eles. Veja, mas isso não é o que eu quero lhe dizer, o que eu quero te contar é realmente muito bom. Salmos 37, verso 7, estejam quietos, descansem no Senhor e esperem pacientemente por Ele. E não esteja indignado por causa daqueles que prosperam em seu mau caminho, por causa daquele homem que faz maldades. Ok, o que é a paciência? Nós gostamos dessa palavra, nós sabemos mesmo o que é. Bem, significa esperar, mas significa muito mais que esperar. Deixe-me lhe dizer algo, você vai esperar. Nós gastamos a maior parte da nossa vida esperando alguma coisa, então quando isso chega para nós, ficamos tão animados, mas o ano acaba rapidamente, porque você começa a esperar uma outra coisa outra vez. Levou-me 40 anos para que eu descobrisse isso, e finalmente pensei que seria melhor eu melhorar o meu jogo de espera, porque eu não esperava bem. Então, se você não esperar bem, você vai ter uma vida muito infeliz. Quantos concordam que estamos sempre esperando por algo? Isto é apenas parte da vida. E assim ele diz, espere pacientemente. Então paciência é mais do que esperar, é a atitude com que nós esperamos. Agora, entenda isso aqui, é esperando com expectativa. Esperando com, uau, algo bom vai acontecer.
Talvez hoje o meu avanço venha. Hoje, meu filho pode tomar a decisão de sair das drogas. Hoje, sabe, eu aprendi algo recentemente. Eu li isso e, cara, apenas explodiu em mim. E é tão legal dizer que quando oramos pelas pessoas, o que Deus faz? Deus é tão esperto. O que Deus faz é que Ele coloca um pensamento na cabeça delas. Então, eu posso dizer... eu oro para que fulano de tal estude a palavra de Deus. Bem, então eles podem ter este pensamento. Sabe, eu deveria começar a estudar a palavra. Bem, o legal agora é que eles ainda têm uma escolha. Nossas orações não fazem alguém fazer alguma coisa, mas Deus coloca pensamentos em sua mente do que você orou. Então, eles o fazem, são bobos para pensar que a ideia é deles. Não é legal? E assim só precisamos deixar de lado entre eles e Deus. Quando eles vêm e dizem sobre o seu avanço, você nem precisa se preocupar em dizer: eu orei por você? Cara, eu orei por você? Deixa-os pensar que foram eles, se eles precisam disso. Mas isso não é ótimo. Nós oramos por coisas e Deus coloca ideias. E muitas vezes quando nós oramos por algo sobre nós mesmos, ou para Deus falar conosco, Ele coloca pensamentos em nossa cabeça. A Bíblia diz que Ele fará com que nossos pensamentos se tornem agradáveis à sua vontade. Uau! Então, nós precisamos esperar algo bom acontecer. Espere que algo bom vai acontecer. As coisas podem mudar a qualquer minuto. Estou esperando pacientemente. Então, esperar no Senhor significa olhar e esperar que Ele apareça a qualquer momento. Então, esperar em Deus não é apenas como... Há uma expectativa interior. Tudo bem. Tiago 5,7. Então sejam pacientes, irmãos, enquanto esperam. Por favor, notem que não dizem se vocês esperam. Você vê isso? Sejam pacientes enquanto esperam a vinda do Senhor. Veja como o agricultor espera, como? Com expectativa. Que a terra produza a preciosa colheita. Agora, isso é importante também. Veja como ele continua mantendo a sua paciência e a sua vigilância até virem as chuvas de outono e de primavera. Então, todos nós temos uma vigilância que precisamos manter. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar confessando a palavra. Eu vou continuar estudando a palavra. Eu vou continuar ficando com outras pessoas boas que podem me encorajar. Eu vou continuar dando o meu trabalho no reino. Eu vou continuar sendo uma bênção onde quer que eu vá. Eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar repreendendo o diabo. Você diz, eu não quero fazer isso mais, estou tão cansada de fazer isso. Bem, eu posso te fazer uma pergunta? Você realmente tem algo melhor para você fazer? Quer dizer, ou será que você quer ter uma pequena ideia brilhante que seria melhor do que você apenas continuar servindo a Deus? Sua única outra escolha seria voltar para onde você veio. Quem no mundo quer fazer isso? Se você chegou até aqui, então não volte para trás. Vamos, Deus é bom, amém? Todos digam, eu estou passando.